De ouvido, meu povo. Oi, gente, bom dia. Já estamos aqui nos preparativos para entrar no ar do programa Tudo é Possível. E hoje eu estou aqui com a minha super convidada, Jussara Pelicano. Olha ela aqui, olha ela aqui. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. E já a gente está ao vivo aí no aplicativo. Aproveita agora quem ainda não baixou o aplicativo, que é Rádio PSA Web. Tá aí também pelo site radio911psa.com. Já a gente está ao vivo aí. Quer dizer, aqui no Instagram a gente já tá. Já estamos ao vivo aqui na rádio, essa é a Camila, a Rádio PSA. A gente vai falar Camila um pouquinho. Camila o quê? A Changemaker. Essa mulher é Changemaker, ela vai mudar tudo isso daqui, tudo que está errado. Esse nome maravilhoso e que é a cara dela. Olha aqui a cara dela. Escondida aqui nos microfones. É. Já estamos com aquela... Bom, deixa eu liberar os microfones de vocês. Eu ia falar da minha musiquinha. Tá em Vibracal? O seu rádio? Tá. Tá, né? Vocês estão me ouvindo? Cadê seu fone? Aqui, mano. Pode ser qualquer um dos dois. Esse é mais apertado, tem esse aqui mais macio. Você que sabe. Sei. Ah, agora está tudo fazendo sentido. E tá ligado só esse microfone aqui. E vocês estão conseguindo me ouvir. Não tem nem microfone pra mim aqui. É, agora tá... Tá me habituando um pouquinho aqui, tá chiando, tá chiando. É normal? isso mesmo, é normal. Tá tudo bem, então. Vamos tirar. Quem é que já tá comigo? Rinaldo Santana, bom dia! Gratidão por estar aqui no programa Tudo é Possível. A gente vai entrar no ar em alguns minutinhos, não é não, Kleber? É isso aí. Agora tá ouvindo mais ainda. Né? Sim. Todos escutando. Perfeito. Tudo certo. Vamos embora, então? Estou pronta. Tudo certo, hein? Belezura. É preciso saber viver. Essa musiquinha o pessoal tinha que ouvir. Quem tá tipo na live aqui não ouve essa música que a gente tá ouvindo. Não escuta. Você sintoniza a Rádio 911, a rádio web da paróquia Santo Antônio. Venha nos fazer uma visita. 4911 Sul, Brasília, Distrito Federal. Passamos a apresentar Tudo é Possível com Maiara Cassio. Bom dia! Com muita alegria, com muita gratidão e com muito amor no meu coração, que eu, Camila Ribeiro, a Changemaker, estou iniciando mais um programa Tudo é Possível aqui na Rádio 911 PSA. Bom, gente, eu tenho que começar assim o meu programa sempre agradecendo, né? Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um programa Tudo é Possível. E agradecer aqui o Kleber, que tá ali nos bastidores, na retaguarda, sempre apoiando a gente. E a nossa convidada mega especial, olha ela aqui. Opa. Oi, gente, bom dia. Ela é a Jussara Pelicano. Ela tem uma novidade aqui sensacional para estar compartilhando com vocês que estão acompanhando o programa Tudo é Possível, não é não, Jussara? Sim, vamos falar hoje sobre a Sister Wave, que é uma rede de apoio para nós, mulheres, para ajudar a gente a viajar com mais tranquilidade, mais segurança, e uma apoiando a outra, que isso é o mais importante, né? Olha que maravilha, hein? Então, mulherada que gosta de viajar aí, ó, Jussara Pelicano já está aqui com uma super novidade para estar compartilhando com vocês. Então, Jussara, já pode até começar, assim, explicando o que é a Sister Wave, assim, de fato. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite de estar aqui na rádio. É uma oportunidade muito grande de divulgar realmente essa rede. Sim. O que é essa rede, né? Essa rede é uma plataforma que conecta a viajante e a moradoras locais através de hospedagens colaborativas a preços acessíveis. Então, existe um site que as pessoas se conectam, as mulheres se conectam ali. E ali ela fala um pouco sobre ela, faz um perfil pessoal. E a gente tem uma série de requisitos para participar, né? A gente
pede a validação da documentação, a gente valida o perfil, pede para que a foto seja uma foto mais 3x4, assim. Sim, né? bem de rosto. É, assim. mas que dê para identificar realmente quem que você é. E a lógica é você fazer conexões por ali, né? Fazer, inclusive, amizades, e é uma forma de você viajar além das barreiras do turismo tradicional. Maravilha. Que muitas vezes a gente viaja e só vai naqueles lugares comuns, né? Assim, turísticos, bem turísticos. Sim, que todo mundo vai, né? É. E quando você tem essa oportunidade de conhecer uma moradora, você conhece aqueles cantinhos que só a Que moradora só quem conhece. mora lá conhece, sabe que é bom e leva quem estiver, né, usufruindo aí dos produtos da Sister Wave. Jussara, e como que surgiu, né? Porque eu fico imaginando, viajar a gente gosta, existem alguns programas, né, que fazem esse tipo de serviço como vocês. Claro que tem todo um diferencial, porque aqui a gente está trabalhando com uma rede de mulheres, né? Como que surgiu? Me conta. Então, surgiu das minhas viagens, que eu viajei muito. A primeira viagem foi no Butão, que é um país muito interessante. Não inclusive, acredito. Eu quero ir lá. Que é o país da felicidade. Da felicidade, né? A felicidade lá é uma política de governo. Uau! E eu queria saber na prática como isso funcionava, além da internet, das informações que a gente tem. E a prática ela é muito diferente da informação. E foi um aprendizado incrível que eu tive lá no Butão. Assim, a forma deles viverem é muito diferente, muito conectada com o Vale a pena a presente. experiência? Vale. Meu Deus. Imagina então que você já tenha contatos lá, né? Que eu já quero partir o Brasília Butão. É um sonho, tá? É? Eu não sabia, legal. a gente não tinha conversado. Mas quando eu estava estudando psicologia positiva, principalmente, que eu ouvi dizer que existia esse país lá, o país da felicidade, eu falei, eu preciso ir lá um dia. E eu tenho certeza. Olha aqui, gente, já tem que entender o caminho das pedras. E lá tem requisitos, né? Eles medem realmente a felicidade. Maravilha. Não é assim, a gente faz tem um felicitômetro lá, né? Eles medem, por exemplo, quantidade de sono, quantidade de remédio de tarja preta, contato com a natureza, confiança nos governantes, né? Que aqui no Brasil é muito difícil. O contato com a comunidade, a preservação dos aspectos culturais, que é um país que se abriu para o mundo faz 25 anos. Então tá tudo muito intocável lá. E aí, depois do Butão, eu fui para Tailândia. E lá eu realmente fiquei sozinha. Eu tinha ido para Tailândia, fiquei 10 dias. Fiquei 10 dias no Butão e voltei pra... No Butão você tava em grupo? Eu tava com uma amiga. Ah, legal. Na Tailândia, no Butão. Aí depois eu voltei pra Tailândia, essa amiga foi embora. E nisso eu fiquei um mês sozinha. E foi muito interessante que se abriu um mundo de possibilidades, que eram pessoas que estavam viajando, assim, há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Meu Deus, quero fazer isso, mas não sei como. Essas pessoas são muito ricas. Né? Eu coloquei isso na cabeça. Pra fazer isso, né? Porque a gente tem uma lógica de que viagem principalmente internacional. E é igual a férias, né? A gente só viaja no momento que a gente tá sem nenhum trabalho e vai viajar. E aí o que a maioria dessas pessoas faziam é viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E aí eu conheci um conceito que chama nômade digital, que são pessoas que têm um trabalho que possibilita viajar. E eu, como designer, percebi que eu poderia ser isso. Eu me programei por 1 ano para fazer uma viagem que ainda não terminou. Uau! Que é de conhecer todos os continentes. Nunca acaba, né? Fala, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E quero conhecer todos os continentes. Estou no processo. Aí eu viajei 6 meses na América do Sul. Uma experiência incrível, assim. Acho que a gente tem que aproveitar mais os nossos vizinhos. Que delícia, gente. Viagem, aproveita. Tudo de ótimo. E depois eu passei mais 3 meses na Europa, né? E tudo na lógica do mochilão. E uma lógica de viagem um pouco mais fluida, assim. Não tinha como programar 6 meses, né? É verdade. E é muito legal você sentir a cidade. Né? Tinha momentos que eu reservava só 2 dias num hostel. E aí, se eu gostasse... eu ficava mais. Ficava mais um pouquinho. Senão, é verdade, até porque rosto né? é sempre uma surpresa, né? Aí eu só tenho uma atenção, assim, de datas comemorativas, porque aí tem um aumento grande no preço. Olha mas as dicas aqui da Jussara, hein, gente? Tirando isso, tem uma média mesmo de preço que você não vai pagar a mais porque você não marcou ali, né? Não fez um planejamento a longo prazo.
E também, às vezes, você paga, inclusive, mais barato. Porque tem a taxa Olha aí. do hostel, né? A taxa de intermediação. E aí, durante esse processo, eu experimentei algumas hospedagens colaborativas. Que foi Airbnb, Couchsurfing. Não sei se todo mundo conhece. Hospedagem colaborativa são pessoas que abrem suas casas. E aí tem a gratuita, que é o Couchsurfing, que é uma comunidade global. E tem a paga. E lá fora isso é Airbnb. comum, né? É. Aqui é que é coisa mais É, aqui complicada. tá A gente não abre a começando, porta assim fácil pra ninguém, não. E tem outra que chama Worldpackers, que é você faz uma troca de trabalho por hospedagem. Maravilha. Que é muito legal, é lógico, de voluntariado. Ô, Jussara, vamos só dar um oi pro pessoal aqui que tá entrando, que tá acompanhando. Tô vendo que ele também é uma gente acompanhando. Deixa eu fazer o meu Bom aqui, depois você dia. fala com o pessoal. Elvésio, bom dia. Acho que ele tá em Fortaleza. Gratidão por estar acompanhando. Super beijo. É o Bomberman, também entrou, tá acompanhando a gente. Theo Barreiro, que esteve aqui na semana passada, a gente conversando um pouco sobre atividade física e qualidade de vida, também tá acompanhando a gente. Um super abraço, Theo. Ele mandou até perguntinha aqui. Quem mais? Deixa eu me aproximar aqui, aquela que tá com as vistas ruins. O Coach Douglas, de Goiânia, um beijo pra você. Enio Lima, da dupla Enio Lima e Gustavo Neto, também tá acompanhando a gente aqui no programa Tudo é Possível. Um beijo pra vocês, gratidão. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Legal, sejam bem-vindos. Qualquer coisa, façam perguntas, tá? Já tem perguntinha Sejam aqui. bem-vindos. E aí, a gente tava, na verdade, falando, você explicando como surgiu, né? Toda essa sua trajetória, já viajou vários lugares, conheceu não é um aplicativo, o Nômade Digital é o que? É um projeto? Nômade Digital, é um estilo de vida. É um estilo de vida, e aí essa foi a base da sua inspiração para criar Sister Wave. Aí eu experimentei algumas hospedagens colaborativas, né? Isso. E aí nisso, compartilhando também com muitas mulheres, eu vi que existia uma dor realmente ali, que era difícil confiar nesse desconhecido, principalmente se esse desconhecido fosse um homem. Que a presença de uma mulher, ela gera esse conforto, gera essa tranquilidade. Não à toa, né? Porque existem muitos casos, tanto no Airbnb quanto no Couchsurfing, de assédio, de inclusive abuso sexual mesmo, já aconteceu. Então, esse medo eu queria diminuir, porque viajar sozinha é algo sensacional. E eu gostaria que outras mulheres tivessem essa experiência, né, Ju? Pudessem ter essa oportunidade, porque é um crescimento, um autoconhecimento e uma autonomia que você ganha. Parece que você ganha poderes, realmente. Sim. E aí, muitas mulheres deixam de fazer isso por causa do medo. A minha primeira viagem internacional foi sozinha. Eu fui pra Miami com a cara e a coragem, as malas vazias, e fui. Mas assim, ainda estava em casa, né? Diferente de você ir pra outro continente. Sim. E aí, eu faço sempre pesquisa com as mulheres, quase diariamente. Alguma mulher fala comigo assim, o meu sonho é viajar sozinha, mas eu tenho muito medo. E parece que ela não pode. E a gente faz todo esse trabalho, além de fazer essa conexão com outras mulheres, né? Com moradoras locais. A gente tem um trabalho de realmente estar conversando, de inspirar. A gente tem um programa na Sister Wave, que é toda segunda-feira, que chama Conexão Sister. Olha que bacana. Que a gente traz mulheres viajantes para inspirar de diversas formas, né? De diversas idades, estilos de viagem. Tem as super planejadas, tem as que deixam fluir, tem as mais patricinhas, as mais alternativas. Então tem de tudo. Tem de tudo, pra né? você encontrar tem pra todo mundo, tem pra todo mundo. Sabe? Você realmente ver que é possível. Claro, e, olha aí. E também de várias idades, possível. sabe? Porque algumas mulheres acham que já não estão mais na idade para fazer isso. E estão aí com tempo, né? Muitas aposentadas estão com tempo, estão com recurso financeiro e não se acham capazes. Então também a gente faz esse trabalho de desconstrução. Maravilha. Aí, aproveitando aí essa questão, com a dor, entendeu, né? Como as mulheres vivem viajando sozinha. Eu quero chegar na Sister Wave. Vamos lá. E aí você caiu a luzinha do céu e falou, cara, vou criar aí
um projeto, um sistema, um aplicativo? Me explica tudo. Tá, aí nessas viagens eu conheci outras mulheres que a gente várias vezes falou, podia ter um Airbnb para as mulheres, ou podia ter um Couchsurfing para as mulheres. E aí eu voltei da última viagem da Europa, e aí eu participei do Startup Weekend Woman, que é um programa que é o final de semana imersivo, que junta pessoas da área de design, da área de computação e de negócio, e elas, durante um final de semana, fazem uma ideia de produto ir pro ar, de alguma bacana. forma. E aí eu voltei dessa viagem, estava com a sede de construir isso, e participei desse evento, e a gente ganhou o primeiro lugar. Uau, hein? Parabéns! Foi ótimo. A gente, como prêmio, tivemos várias consultorias na área de negócio, na área de startup. Isso desenvolveu bastante a empresa. Durante 2018, de abril para o final do ano, a gente construiu a plataforma e hoje nós temos a Sister Wave maravilhosa, que é uma plataforma que conecta a mulher viajante a moradoras locais. E a gente tem um site, que é www.sisterwave.com, e lá você tem várias mulheres ao redor do país, ainda no país. A gente está em nível Brasil. Mas o plano é globalizar. Exatamente, maravilha. Inclusive agora a gente está tendo uma experiência, agora dia 23 a gente vai ter uma experiência piloto lá no Canadá. Então a gente vai aprendendo também, né? Como fazer esse processo de internacionalização. E eu convido todos que estão assistindo a entrar na plataforma, se cadastrarem. A gente tem todo um sistema de segurança. A segurança é um dos pilares, né, que a gente traz, que é para a gente viajar com tranquilidade. Então, lá na plataforma mesmo, você já conhece um pouco quem é sua anfitriã. E no caso da anfitriã, você também conhece um pouco quem é a viajante que está chegando. Tá, vamos ver perguntinha aqui. Bom, o Theo colocou aqui, trabalhar viajando, meu sonho. Nem fala, hein, Theo? É maravilhoso. Adoro também, é maravilhoso. Sobre o idioma, falar apenas o inglês resolve o problema na Europa? Resolve sim, assim. O que eu fazia é saber o básico das línguas, principalmente na França. Eles não gostam quando você já fala hello. Chega falando inglês, não dá certo. Eu também tive essa experiência. Eu acho que quando você começa falando francês, eles falam... Vamos pelo menos um bonjour, aí quando eles veem que você não tá falando muito bem assim, né, o francês, aí eles, vamos falar inglês então. Então, eu não tive problema na França, assim, como outras pessoas já relataram. Eu acho que você tem que respeitar a cultura que tá ali, né, e tentar se ambientar. Eu acho que chegar sem saber nada, eu acho que é um pouco de desrespeito, ao meu ver. Eu acho que o básico você tem que aprender para chegar ali bem e ser bem recebido. E eu fui muito bem recebida, assim. Na maioria das cidades, o inglês funcionava muito bem. E no final mímica dá tudo também. Certo, né? Mímica também pode ser ótimo. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui pra Tiana. Tiana é lá de Porto Alegre, tá acompanhando a gente aqui também no programa Tudo é Possível. Outra dica sobre linguagem, né? Acho que a gente tem que falar da tecnologia. Hoje tem o Google Translate, que você pode baixar um idioma, por exemplo, se você estiver na França. Você baixa o francês, escreve lá em português, ele vai te falar como se escreve e como você fala. Em francês. Então isso ajuda muito, muito. Se ajuda. Eu tive uma experiência dessa na Rússia. Na Tailândia. E aí eu falei, gente, detalhe, na Rússia, o povo não fala inglês também. Então era muito difícil eu tentar me comunicar em inglês. E pessoal... Oi, o que eu tô falando? Então, o Google Translate salvou a minha pátria. Eu digitava lá em português e eu mostrava pra eles como que tava, porque eu também nem pra pronunciar conseguia, né? O russo realmente é muito complicado. Na Croácia. Então, mas assim, super me ajudou Eita, fugiu, não é um aplicativo, eu digitei no site normal lá, Google Tradutor, e foi. Então tem esses recursos, né? Não é porque a gente não fala outra língua que pronto, não existe a comunicação. Ela existe sim, tem muitos meios pra gente conseguir. Está muito mais fácil. E eu entendo que a língua nunca pode ser um impeditivo, né? Pra gente deixar de viver uma experiência incrível dessa que é viajar. Então você, mulher que tá assistindo a gente, que tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram... Fica com a gente aqui até o final, porque a Jussara tem muitas dicas para passar pra gente sobre essa questão de estar viajando sozinho. Já aproveita lá, entra no site da Sister Wave,
se cadastra, veja lá todas as possibilidades que tem, que com certeza vale muito a pena. Eu só não estou indo de Sister Wave para Nova York no mês que vem, porque a gente ainda não fechou, a gente, né, já faço Sim. parte da coisa, não fechou essa conexão ainda, mas logo em breve, né, a gente já vai quer estar com essa internacionalizar, oportunidade. Já tem uns pré-cadastros de pessoas de outros países, mas existe uma burocracia realmente Aham. para globalizar. Ju, temos uma outra pergunta aqui do... Amigo, coloca seu nome aí, eu esqueci, porque é o Bomberman. Eu sei que você é um amigo que é o bombeiro, mas eu não lembro seu nome agora. Há muita curiosidade sobre a cultura brasileira por parte dos europeus? Então, eu acho que em todos os países que eu já fui, ser brasileiro é uma vantagem. Sou brasileira, hein? Por exemplo, tava numa roda de pessoas que sempre se conheciam. Uhum. Aí falava, eu sou da França, eu sou da Alemanha, eu sou do México, eu sou da Argentina. E eu falava, eu sou do Brasil. Brasil! Aí todo mundo achava que era muito... Você já é legal por ser brasileiro. Porque o brasileiro, ele já tem essa fama de ser legal mesmo, né? Olha aí, ó. A gente é muito bem recebido, assim. Eu não tive nenhum problema quanto a isso. Eu acho que tem o interesse. O que é vendido do Brasil, infelizmente, é uma parte... Tem uma parte chata, né? assim, de mulheres peladas. Sim. Sendo que lá elas usam muito mais topless do que aqui. Aqui nem faz, né? Aqui não nem é algo naturalizado, não é. e lá é. Então, existe um imaginário, principalmente da mulher brasileira, Uhum. que às vezes é meio negativo. Mas comigo não aconteceu nada, assim, nesse sentido de preconceito. E aí a curiosidade é porque se vende tanto e as pessoas não sabem da geografia do Brasil, né? Uhum. Então, às vezes já me falaram, tem macacos na sua cidade e tal. Porque tem cidades do Brasil que realmente tem macacos, né? Claro. Então, eles não sabem essa dimensão territorial e o que tem em cada uma das cidades. Uhum. Então, existiam algumas gafes. Várias pessoas achavam que a capital do Brasil ou era Rio de Janeiro ou Buenos Aires. Uau, Buenos Aires, né? Então, assim, essa questão da geografia era algo complicado. E aí a gente ensinava, né? Legal, acho que respondeu a pergunta do William, ele colocou o nome aqui. Gratidão, William, por estar acompanhando a gente. Jussara aqui com um conteúdo muito bacana para quem gosta de viajar, né? Quem gosta de viver essas experiências incríveis que tem aí mundo afora. Tô amando esse nosso papo e fico muito feliz e orgulhosa de ter aqui uma mulher empreendedora, uma mulher que sentiu a necessidade, a dor de uma outra mulher e hoje está desenvolvendo aí esse lindo trabalho. E assim, existe essa dor, mas eu acho que o que mais me atrai em realmente pegar essa batalha, né? Que empreender realmente é uma batalha, todos os dias você tem um desafio. Um desafio. Assim, algo que você não é a sua zona de conforto, você vai ter que ir lá para suprir essa necessidade, para a empresa acontecer. Eu acho que mais me motivou é ver que é possível, né? E eu achei muito legal o nome do programa, Tudo é Possível. Então, é possível sim nós viajarmos, nós mulheres sozinhas viajarmos. Hoje tem muita, muita, muita informação disponível. Tem blogs especializados, blogs para cada destino, assim. Então, você como mulher viajante, dá para ir praticamente todos os países. Gente, isso é um sonho, né? Então... Ainda mais com essa facilidade, eu acho que já gera até um conforto, né? Exato. Porque, assim, eu sou... Eu ia falar um nome feio aqui, mas não vou falar não. Mas eu enfrento, eu vou com a coragem mesmo. Então, eu vou, eu não dependo, eu só vou se você for. Não, eu quero lá, vamos fazer acontecer. E eu acho que isso é um início para quando a gente quer viver essas experiências, né? Mas assim, já explica pra gente, Ju, como que, por exemplo, eu quero viajar aqui dentro do Brasil, né? Que a gente já tá funcionando aqui. Quero ir pra Fortaleza. Como que eu faço? Eu tenho que fazer primeiro o meu cadastro como viajante? É uma regra? Quem tá indo também tem que receber? Não. Você primeiro faz o cadastro, todo mundo faz o cadastro como sister padrão. Porque a gente vai ter outros... Somos sisters. Somos sisters. Aqui é uma grande família de mulheres viajantes. Uau. A gente carrega isso como
conceito, né? De Uhum. criar realmente uma família que a gente se vê uma outra como uma similar. Maravilha. E aí, na plataforma, você pode se cadastrar como sister padrão e fez todo um cadastro, depois você pode se cadastrar como anfitriã. Então, você não precisa ser anfitriã para participar da plataforma. Legal. Uhum. Você pode entrar na plataforma, você, por exemplo, vai para Fortaleza, temos sisters em Fortaleza, inclusive, e aí você faz uma solicitação. Ela aprovou, ela tem até 3 dias para aprovar, e aí você depois faz o pagamento. Uhum. E aí depois viaja com tranquilidade, Vai tem ser avaliação no final de tudo. Todo mundo se avalia, tanto a anfitriã Como? avaliada quanto a viajante. Uhum. Para também gerar mais segurança para a plataforma. Gente, olha que interessante tudo isso, né? E, pô, muito bem pensado. Que bom. Parabéns. Porque assim, é uma rede, né? É. Acaba que é uma rede. E poder fazer parte, poder receber. E só de pensar que, não, eu tô indo para tal lugar. Não, tô indo pela Sister Wave. Ou seja, você já vai com a tranquilidade, né? De saber que alguém está ali para esperar, para te recepcionar, para te mostrar. Porque isso é um serviço à parte, por exemplo, eu recebo, mas eu tenho que fazer companhia, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer um Não, passeio isso não turístico. necessariamente. Ou isso é um brinde, hein? É um brinde e no futuro a gente vai ter outras funcionalidades que eu já vou dar uma Já tem novidade aí. espiadinha assim, que é de experiências. Às vezes você não tem um cômodo para oferecer, mas você pode oferecer uma experiência na sua cidade. Uhum. Outra delas é você oferecer uma refeição, por exemplo, Legal. fazer um churrasco, Uau. um café da manhã local, assim, um almoço, um jantar. Então, vão ter outras experiências, né? Vão ter outras funcionalidades na plataforma. Hoje são hospedagens colaborativas. Sim. Aí a gente vai crescer tanto em quantidade de serviços quanto em ampliação, né? Territorial. E aí, uma coisa muito legal que você falou é sobre ser recebido por uma outra pessoa. Uhum. E aí tem um valor maior que é ser recebida por uma outra mulher. Mulher, isso. Porque isso a gente viu bastante nas viagens, que quando você fazia uma pergunta para o homem, existia uma parte daquele território que ele não via, porque ele não tinha que lidar com aquele assédio, com Certo. aquele medo, né? Então, uma dica também, gente que está assistindo, mulheres, quando vocês forem viajar, perguntar para outras mulheres. Isso era muito diferente quando eu perguntava para um homem, quando eu perguntava para uma mulher, por exemplo, lá em Barcelona, eu ia para a Rambla, que é uma rua famosa lá. Rambla. E eu perguntei para um homem, ele falou, você pode voltar às 3 horas da manhã, você pode seguir esse caminho e ponto. Certo. A mulher falou, vai por aqui, cuidado com aquela rua tal, tem aquela esquina que tem um bar meio... Uhum. Os Olha a caras diferença, né? assediam. O cuidado. Exato. E volta 1 hora. Então, teve essa diferença de horário também. E eu também falo que a Sister Wave, ela tá aqui pra gente trazer liberdade pra mulher. Que hoje a gente tem um toque de recolher invisível, né? E a gente não pode aproveitar a noite, andar na noite. Claro. É uma delícia andar na noite. Uma vez que você experimenta, você não Claro. quer voltar atrás. Né? É engraçado, né? Esses 2 exemplos que você deu. A visão do homem, né? Ele fala como se fosse ele estivesse fazendo. Uhum. Ele não se coloca no lugar E ele da não mulher, se né? coloca, assim, a gente não pode analisar, mas é assim normalmente, né? Mas eu acho que é porque é invisível. É Eles invisível, é não passam por automático, isso. é automático. Pra eles não tem perigo, pra eles tá tudo ok. Não, é uma mulher, né? E a gente, querendo ou não, tem essa vulnerabilidade, né? Esse risco, corre essa... Enfim, mas é muito interessante. Deixa eu mandar um beijo que chegou mais gente aqui pra visitar a gente no programa Tudo é Possível. A Márcia Pissolati, a Isabela Soares, amiga... Um beijo pra você, gratidão por estar acompanhando aqui. A gente tá batendo um super papo com a Jussara Pelicano, ela que foi a grande idealizadora e fundadora da Sister Wave, que é um programa, como que eu falo? É uma rede. É uma rede, de apoio. É uma rede de apoio a mulheres que viajam sozinhas, ou pode ser um grupo de amigas Pode também, ser né? um grupo de Importante que amigas, sejam né? mulheres. Inclusive, na plataforma, na rede você só pode entrar mulher. Ah, né? sim, isso. Aham. Tanto como anfitriã como viajante.
mas os dois lados podem ter homens envolvidos. Por exemplo, vou viajar com meu irmão. Uhum. E aí eu pergunto, faço uma hospedagem, né? Faço uma solicitação de hospedagem para Salvador, que também tem anfitriã lá. Temos anfitriã lá. E aí, se ela colocou assim, posso receber homem, tá ok, vai aparecer comigo. Porque quando faz o cadastro já aparece isso, posso receber homem ou não. Ou não, Uhum. E quando eu faço a solicitação também, estou viajando com homem ou não. E aí vai depender de cada uma das partes aceitar ou não isso. Sim. E não pode ir homem surpresa. Pode cheguei com o meu. Oi, ele decidiu vir de última hora. Ai, bom, aí não pode. Que bom, né? Que ele veio, mas... Aí não pode. O legal é porque tem essa oportunidade de fazer, né? Tá tudo bem combinado previamente para não ter esse tipo de problema. E elas já devem ser avisadas que não pode, que pode, que não pode. Tem várias que, assim, estão ok de receber homem, tendo uma outra mulher ali. E outras que falaram, não quero receber homens. Moro sozinho, moro sem homens na minha casa e não quero receber outros homens. E aí tá muito tranquilo. E tá tudo bem que é uma escolha. Né? São acordos claros, né? A gente fala muito na plataforma que o óbvio tem que ser construído. Então, o que é óbvio pra mim, pode não ser óbvio pra você, exatamente. E vice-versa. Então, a gente fala muito, assim, de você realmente falar aqueles mínimos detalhes. Sim. É importante. Tá. E a gente vai fazendo esse conciliamento. Inclusive, por exemplo, se tem pet em casa, né? Porque tem gente que tem alergia. Que tem alergia, é verdade. Tem gente que tem que saber fobia. tudo, né? Tipo, carpete, não... Se bem tem... que aqui não é muito comum, né, carpete. Lá tem fora gente que tem realmente fobia Uhum. a pet. A relação com cigarro também. Tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta. E tem gente que fuma também. Então, Claro. É bom saber se você vai chegar numa casa que tem uma pessoa que é fumante. Que é fumante, porque ou não. se não for fumante, acho que ela não vai gostar que você fume na casa dela. Exatamente. Algo então, bem essas assim. coisas precisam ser faladas e a gente organiza a plataforma para isso. Então, imagino que o cadastro aí deve ser bem detalhadinho, assim, mas pra é bem facinho colher o máximo também. de informação. Uhum. Não, já pode deixar que eu já vou me cadastrar. Amo viajar e tô torcendo muito para que isso já comece a acontecer em nível internacional. Sim. Acho que um projeto como esse, ele já tem um nome... Já, né, em inglês, já para poder... E por que esse nome? Vamos lá, eu quero entender esse nome. O nome em inglês foi pensando em ser uma rede na dimensão global internacional de apoio mesmo. para a mulher viajante. A gente, desde a semente, pensou em ser global. Uhum. E inglês é a língua mais falada. E o nome vem dessa irmandade, né? Um dos nossos pilares é a sororidade. Uhum. E a sororidade é uma palavra que agora está surgindo com mais força. É uma palavra antiga, lá do latim, mas agora está sendo mais utilizada. E qual que é o significado de sororidade? Ela é o feminino de fraternidade. Então, uma mulher vê a outra como uma irmã. Então, agir como uma irmã numa lógica de cooperação, de ajuda, de apoio. Então, é uma onda de irmandade feminina, assim, de uma colaborar e apoiar a outra e incentivar para que ela realize seus sonhos. É maravilhoso, assim. E aí surgiu esse nome, Sister Wave. Peraí, como é que é? Você fez um brainstorm ou já foi de cara? Vai ser isso e Não, pronto? A gente fez uma sessão de brainstorm. Porque tem nomes que, né? Por exemplo, a minha história da Changemaker. Eu sempre compartilho com o pessoal. Eu trabalho na área de desenvolvimento humano, coach. Não aguento mais essa coisa, esse nome tá me incomodando. E uma experiência internacional que eu tive, eu falei, caramba, Changemaker, tá aí o nome. Então, assim, eu falei, eu precisava mudar, eu queria inovar. E foi o nome que eu achei, assim. Um dia, eu estava sendo entrevistada num evento que uma amiga fez. Estava eu e um outro desenvolvedor de pessoas. E saiu. Sabe quando a coisa sai assim? Eu usei todas as letras. Eu falei, olha... Aí expliquei toda essa história e falei, não, Changemaker é o nome que eu escolhi para que o mundo me conheça. E foi muito assim. Então eu falei, cara, veio de dentro. Sim. Né? Então é legal, mas claro, Changemaker, aí vem aqui Sister Wave, é todo um projeto, é um estudo, é um negócio, né, gente? Então bacana, brainstorm de repente surgiu. A gente fez um grande brainstorm e foi a palavra, a expressão que mais reverberou em cada um, assim, de isso é forte. E é uma onda, é uma onda. Que vai crescendo, né? Isso. E cada vez chamando mais gente pra entrar nela. Calhou direitinho. Eu falei, gente, que a criatividade, ela
Faz cada coisa surgir, né? Sim, com certeza. Tá, e como é que tem sido essa experiência? Já tá há quanto tempo que tá Então, acontecendo? O lançamento da plataforma, com todas as funcionalidades de hospedagem, ela foi lançada em dezembro, dia 6 de dezembro. E tá crescendo, assim, a quantidade. A gente, desde lá, triplicou a quantidade de pessoas na plataforma. E tá crescendo cada vez mais. E a gente tá com um plano de aceleração, não sei se vocês conhecem essa parte de negócio. Que a aceleração são algumas empresas, que são chamadas aceleradoras, que elas podem colocar capital na sua empresa se elas consideram essa empresa relevante, escalável e que resolva um problema real. Então, a Sistel aí tem esses atributos, né? Que é a essência da startup. Perfeito. E aí, o nosso plano de crescimento é Brasil, esse ano, acho que mais pro final do ano a gente já tá internacionalizando. Tá vendo? Vamos dominar o mundo. Tem que ter visão, né? Fala essa coisa de ficar só Brasil, ainda mais assim, porque lá fora, esse tipo de, como é que eu falo, de serviço, acho que ele acontece com muito mais facilidade, né? Sim. Eu vou até compartilhar aqui um exemplo. O ano passado, eu fiz um mochilão na Europa e eu conheci no avião uma polonesa. E conversando com ela e tal, eu tava indo pra Dublin. E aí eu conversando com ela, eu falei, olha, quando eu voltar pra Polônia, eu ainda tenho uma noite aqui e depois que eu volto pro Brasil. Gente, a conexão foi tão grande, o papo foi tão bom. E ela falou assim pra mim, não, quando você voltar, você passa essa última noite lá em casa. Aí eu, oi? Que dia que eu conheço alguém no avião, né? E faço esse convite. Então, assim, lá fora parece que as coisas são muito mais fáceis. Então, eu imagino que quando essa coisa internacionalizar, Ju, vai bombar, vai pipocar, porque as pessoas... Não, já tô sentindo, já tô feliz, vibrante com isso. Porque vai acontecer muito fácil lá fora, né? Sim, já vai tem chegar essa cultura com tudo. do compartilhado. Eu vejo mais na Europa, assim. Inclusive, Ju, eu quero levar material seu lá pra esse evento que eu tô indo, na ONU. Vou estar em conexão com mulheres do mundo inteiro. Então, o que eu puder levar pra compartilhar, pra fazer com que as pessoas conheçam, já pode contar comigo. Porque eu super acredito no seu projeto, né? Não é à toa que você tá aqui. Sim, né? obrigada. Porque a gente traz pessoas que a gente acredita, que a gente vê que tá fazendo acontecer. E principalmente que estão apoiando outras pessoas a realizarem sonhos, né? Com mais tranquilidade. E isso faz muita diferença hoje, tanto no mercado de trabalho, quanto no nosso ciclo, né? Os nossos relacionamentos. Então, eu super admiro você. Parabéns. É algo realmente que veio para agregar valor na vida da mulherada, Sim, né? eu acredito muito que a gente merece, né? Merece. E por muitos anos, séculos, a gente ficou limitada aos homens. Os homens podiam fazer isso. Existiam poucas mulheres na história que realmente desbravaram. Então, a gente está num momento realmente histórico que isso é possível. Sim. E eu vejo a plataforma como essa ferramenta para potencializar isso, né? Cada vez mais. E é uma experiência viajar sozinha, gente, que transforma realmente a vida. Porque nessas viagens eu tive a clareza dos meus propósitos. Olha só. Porque quando você tá com muito ruído, né, a vida agitada, com muita demanda e tal, você acaba não entrando em contato com aquelas perguntas mais importantes. Por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? É uma né? super... como é que eu falo? Uma aula de autoconhecimento, né? Quer se conhecer melhor? Viaje sozinho. Olha só, já criei uma coisa. Exatamente. Porque você aprende, eu acho que é o desafio também, né? De você ir e você entender certas coisas. E você tá receoso pra fazer aquilo, daqui a pouco você vai lá e faz. Então você começa realmente a se transformar. Fala, ou eu vivo essa experiência, ou eu tô perdendo uma grande oportunidade, né? E muita gente fala assim, mas eu tenho muito medo de ficar só, né? E gente, é maravilhoso. É muito bom. E essa experiência de ficar só é uma oportunidade. Porque muitas vezes você não tem tempo de ficar só consigo mesmo. Infelizmente, as pessoas não param para pensar nem para visualizar por este ângulo. Né? Viajar tem que ser sempre com alguém. Vamos viajar?
Gente, a viagem melhor da sua vida, e eu falo porque também a minha experiência, é quando você tá sozinho. E a sensação de liberdade, de poder, é empoderamento total, né? E ver que você consegue, porque eu entendo que é um desafio que você vai lá e você tem que viver, e que você vai experienciar coisas incríveis. Tem que olhar com esses olhos, né? Sim. E assim, o medo, ele é importante também, Sim. né? Eu acho que não é falar, vai sem medo. Ninguém vai sem medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque você ir sem medo é perigoso. Sim. Porque o medo, ele te protege. Só não deixa ele te paralisar. Ele te paralisar. Não Disse deixa tudo de aqui. realizar seus sonhos, Sim. seus propósitos, suas intenções por causa do medo. Porque a gente tem uma zona de conforto que segura a gente. Claro. Na minha primeira viagem, que era meu sonho, conhecer o Butão, Foi sua primeira viagem internacional? foi a segunda, mas a primeira mesmo Você foi foi- na Argentina Uhum. e foi bem controlado, foi no Congresso de Design. Sim, então, sim. a primeira Tava que eu em casa, considero, tava em casa. assim, foi uma semana antes, eu tava tão nervosa e com tanto medo que eu tava pensando em não ir. E aí eu vejo assim, se eu não fosse nessa primeira viagem, tanto de coisa que não estaria acontecendo hoje. Claro, Provavelmente olha aí. a Sister Wave não estaria acontecendo. Né? Então, como uma viagem pode trazer toda essa transformação, né? Tô de cara aqui. É incrível. Eu acho assim, é uma ideia encantadora. Você super acertou. Tá atendendo aí uma necessidade. E vamos fazer essa coisa bombar. Sim. Já fala pro pessoal aí qual é o site, não sei se o telefone de contato, é tudo lá pelo site. Aproveita esse momento. Sim. Então, o site é www.sisterwave, wave de onda.com. E se quiserem contato comigo, para fazer entrevista, palestra também, Olha é aí. Jussara Pelicano, com 2 L's, Botelho. E meu telefone, pessoal, é 99223-2535. E Ju, você está fazendo parceria, por exemplo, com agências de viagem, para facilitar, você indica outros parceiros? Ou vocês estão mais nessa questão de hospedagem? Como é que tá esse processo? Então, ainda não está formalizada, né, Uhum. uma parceria, mas a gente tem interesse porque a viagem, né, não é só a Uhum, hospedagem claro. em si. A longo prazo a gente quer fazer um clube de vantagens da Sister Wave, Bacana. ligado também a lugares turísticos, por Uhum. exemplo, restaurante, Perfeito. passeios. Então, estando dentro da Sister Wave, você acumula pontos e você pode trocar nesses parceiros. A gente também pensa em incluir esses parceiros em viagem, né? Bacana. Em voo, em Bom, passagens. Né? aham. Não, e Mas é isso importante. já a longo prazo, tá? Porque Não, só a ideia já é sensacional. E aos poucos mesmo, né? Vai são muitos testando, passos. pegando os feedbacks, vendo as possibilidades que tem para poder ir agregando. Sim. Né? E eu queria falar também os nossos pilares, né? Eu falei Isso, que foi a conta. sororidade. Isso, o que mais? Nós nos reconhecemos como uma família de irmãs, né? Reconhecer a outra mulher como uma irmã, não competir e sim colaborar. Uhum. O outro pilar é empoderar, porque quando uma mulher vai lá e viaja sozinha, ela não só empodera ela mesma, né? Ela empodera seres mulheres, né? Uhum. Que sim, é possível como mulher você fazer isso. Inspirar, que quando uma vai e fala que é possível, ela possibilita que outras também possam ir. Uhum. E ser cosmopolita. A gente ver na diferença, nos contrastes, um momento de aprendizado, não um momento Claro, de para julgar, preconceito, né? exatamente. Então, na Sister Wave está aberta a diversas etnias, diversas escolhas de opções de gênero, cores, religiões. Sim, maravilha. E que nessa troca a gente aprende. Ou seja, todas as mulheres, independente de cor, de raça, né? De opção religiosa ou sexual, enfim, pode participar para todas nós. E isso é muito lindo, é super, como que a gente fala? Inclusivo. Né? Agregador, né? Agregador. E, pô, muito lindo. Que bom. O que mais que as pessoas precisam saber sobre a Sister Wave que a gente não conversou aqui ainda? Deixa eu ver. É uma rede que está crescendo, Sim. né, no Brasil e vai para o mundo.
A gente tem essa lógica de sempre estar construindo, né? Então, se, por exemplo, vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, a gente está super aberto, pode entrar em contato com a gente no Instagram da Sisterwave, pode entrar em contato com a gente no Facebook, e-mail. Então, a gente quer construir isso, Legal. porque a Sisterwave não é da Jussara, a Sisterwave é do mundo, das mulheres do mundo. Isso que eu ia perguntar, foi tudo seu, imaginação sua, ou tem mais mulheres, ou tem algum homem por trás disso? Sim, eu tenho um sócio da área de TI, de tecnologia. Ele é super parceiro, ele tá bem, que chama Fred, bem querido. Oi, Fred! Você deve assistir em algum momento. E a gente se complementa muito, né? Que eu sou da parte de negócio, da parte de design, e ele é da parte de fazer isso na estrutura. Sim. Então, eu levo o conceito, levo qual a estratégia, e ele constrói, e é muito boa essa parceria. Então, é interessante também falar sobre o Fred, que os homens também, eles podem apoiar a Sisterwave, né? Sim. Então, saber, por exemplo, como agir para não coagir uma mulher, né? Para não deixar ela insegura numa rua que está escura. Como que ele pode fazer para não deixar ela apreensiva? Incentivar as outras mulheres a viajarem, né? Claro. A ter esse tempo de estar com ela mesma. E você tá falando aí, assim, como é importante a participação dos homens. Por exemplo, os homens que estão ouvindo a gente, que estão acompanhando a gente na live também, suas esposas, namoradas, enfim, né, até suas familiares, irmãs, mães que querem viajar, já pode indicar aí a Sisterwave, porque às vezes elas querem ir, mas não tem quem ir, então já tem aí um suporte, né, uma rede de apoio mesmo. E às vezes assim, vou ficar no hotel sozinha, que sem graça. E aí, com essa rede, é possível, inclusive, fazer amizades. Claro. Né? E... Na plataforma... isso eu não falei, gente. Na plataforma, no perfil, você coloca seus interesses pessoais. Então, quanto mais interesses você coloca ali e quanto mais você conhece uma da outra, mais gera essa confiança. Claro. Já gera essa conexão também de... A pessoa que está lá recebendo já sabe, né, quais são os seus interesses, já vai pensando como que ela pode contribuir. Isso é muito legal, é uma ideia fantástica. O que mais que tem na plataforma? E aí você vai acompanhando a pessoa quando viaja, diariamente ou não? Você faz essa conexão e lá ela se vira nos 30. A gente faz a conexão, a gente não informa o endereço completo já no início. Por quê? Também só quando proteger. fecha. A pessoa tem que fazer o pagamento antecipado? Como é isso? Tem que fazer o pagamento antecipado, né? Depois que a anfitriã confirmou que pode receber, você faz o pagamento. E aí faz o pagamento, a gente tem uma taxa de intermediação, que é a parte, né, do negócio da Sisterwave. E aí ela viaja e depois, no final da viagem, ela faz essa avaliação. E aí também as futuras sisters, vocês podem registrar e mandar pra gente a experiência de vocês nessas viagens. Muito legal, que depois vai pra plataforma. E como tem sido o feedback das que já viveram essa experiência? Então, tá sendo bem interessante. Uma das experiências foi muito legal, que foi aqui em Brasília, de uma brasiliense para outra casa de brasilienses. Então, ela não era uma mulher viajante. Olha aí que legal. Ela estava numa transição. Ela tinha acabado de se separar. Ela precisava de um lugar de transição. E aí ela escolheu a Sisterwave. Foi muito legal que ela tinha pensado primeiro no Airbnb, mas ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Sei lá, um homem, se ele tem a chave e tal. Claro. E aí ela descobriu a plataforma e ela se sentiu muito mais segura. Olha que maravilha. A plataforma. Verdade, né? A gente não precisa ir longe. Né? E normalmente assim, hospedagem, pode ficar quanto tempo? Tem isso também? Tem um limite? Ou, eu quero ficar um mês, quero fazer uma experiência morando na cidade. Se a anfitriã topar, não tem limite. A gente acha ótimo. Não, é muito interessante, né? Você falou e já me veio outras possibilidades aqui. Por exemplo, eu moro em Taguatinga, eu moro um pouco mais afastado. Mas às vezes eu preciso estar no plano piloto diariamente. De repente eu posso procurar a Sisterwave. Sim, passar uma noite. Vai lá, amanhã eu tenho um evento
poxa, hoje o dia todo aqui, amanhã de manhã também. Posso ter uma sister wave pra me receber na casa dela, pra passar a noite lá. Sim. É bem interessante, eu não tinha pensado Olha nessa isso. Não, possibilidade. tudo é possibilidade, já pensando em negócio local, Sim. né? Então, olha aí, que maravilha. Pessoal que sai à noite, que vai pra balada. Nossa, tem aqui, ó. Olha minhas ideias, né? Eu começo já a gerar. E vai pra balada, ai, tem que voltar pra casa dirigindo, gente. Né? Um Não quer Uber, pagar às o Uber. vezes, uma fortuna. Sister Wave, às vezes a própria Sister já pode ser quem vai te acompanhar na balada e ainda vai te levar pra casa dela. Ah, tudo é possibilidade. Estão possível. pensando assim, em termos de negócio local. Acho que vai. Uma outra funcionalidade futura é justamente isso. Uma das dores principais da mulher viajante é a vida noturna, né? Às vezes ela tá numa cidade que é maravilhosa de vida noturna, tem várias baladas interessantes, e ela tá sozinha E e ela ela deixa de deixa sair, de né? ir por medo de 2 medos principais, que é o medo de assédio e o medo de julgamento. Ah, claro, O que sozinha uma mulher na sozinha noite. está fazendo à noite? É, Ali. sempre tem isso mesmo. Então, ter essa companhia, ter esse apoio, que não necessariamente vai estar ligado a uma hospedagem, é uma companhia na balada. Ainda não tem nome nessa parte, porque companhia Não, noturna fala- é meio estranho, né? É. A gente vai chegar a um nome, inclusive Claro. vamos co-criar esse nome. Isso, é isso Se vocês mesmo. chegarem a alguma Ela já tá ideia ligada. pra Se esse tiver nome. ideia, manda aí. Mas é muito interessante, né? E a minha ideia é porque, por exemplo, eu moro em Taguatinga, mas eu quero ir num show no plano piloto. Sim. Além da companhia, eu já penso, poxa, posso curtir tranquilo. Não precisa voltar, tá aqui de noite, mais perigoso e tal. Passar. Olha, gente, essa Sister É Wave legal. veio pra realmente fazer a Conectar. diferença na vida das mulheres aí. E detalhe, fora a conexão, né? Porque não é um simples chegar e dormir, né? Mas eu acho que gera, sim, essa conexão. Ah, poder receber, por exemplo, essa menina, Carolina, o nome dela, que me recebeu na Polônia. Por que gerou conexão? Ela já tinha vindo pro Brasil, já conhecia ali Salvador, São Paulo. Aí ela foi falar pra mim de coxinha, de acarajé, de tudo. O papo foi tão bom. Antes do voo acabar, ela já tinha falado, não, quando você voltar, vem passar a noite em casa, mora só eu e a minha mãe. E eu ficava assim pensando, gente, que loucura. Inclusive, ela pode ser uma Sister Wave lá fora, olha só as nossas conexões. Vamos saber. E ela, de fato, aconteceu. Ela me recebeu na casa dela. Eu passei por um apuro quando eu cheguei, porque eu peguei foi um Uber, não, foi um táxi. E eu estava sem internet no meu celular. E o polonês não entendia uma palavra em inglês. Nossa. E aí eu falei, oh my God. O que eu vou fazer agora? E eu falei, peraí, vamos usar a inteligência. Eu não entendia nada. Eu só peguei meu telefone e pedi o dele. Porque aí eu falei, vamos ligar pra ela. E ele conversa com ela, pronto, resolve a minha. E eu não tinha como nem ligar. E aí, com o número dela, deu tudo certo. Eles conversaram, porque ele tava me levando pra um lugar. E assim, óbvio, eu não conheço. Estava à noite, né? Tudo escuro. E eu fui chegando num lugar que parecia um lugar de carro abandonado. E eu, Senhor misericordioso, o que está acontecendo? Não é possível que a viagem vai acabar assim, né? E aí eu falei, Deus toma conta. E foi na hora que foi entrando um pouco de desespero, porque eu já tinha passado o endereço pra ele direitinho e ele não tava achando. E aí, quando ele conseguiu ligar pra ela, ela falou, não, já é aqui pertinho, pode ir um pouquinho mais pra frente. Aí deu aquele ali. Aí eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Já tá resolvendo, deu tudo certo, cheguei. Gente, cheguei e olha só, ela já estava me esperando com um banquete na casa dela. A mãe dela super feliz, ela tá recebendo uma amiga dela. Né? E assim, ela só tinha falado pra mãe dela que tinha me conhecido no avião, a gente tinha feito uma super conexão. E ela ficou em Frankfurt e eu segui pra Dublin. E o tempo inteiro a viagem, ela aí, como é que tá? E você vai mesmo lá em casa? E eu, caramba, olha que experiência incrível. Eu sozinha, né? E quando você tá sozinha, Muita tem coisa aquela boa ilusão, né, de que, nossa, vai ser muito difícil fazer amizade. Não, muito pelo contrário. As pessoas te veem sozinha, elas querem te conhecer, você Isso. fica, e você também fica muito mais aberto do que quando você tá com um grupo. Às vezes você tá num grupo, você nem percebe se você está de volta. Agora, quando você tá sozinha, Agora, isso sim. é mais possível. Inicialmente eu achei muito esquisito. Falei, que isso? Que dia que eu vou conhecer alguém assim, vou oferecer a minha casa? Mas é porque brasileiro, né? Já tem essa coisa, essa É um dos povos desconfiança. mais desconfiados. Sim. E aí eu falei, não é possível. Foi uma grande oportunidade. Até hoje eu tenho um contato com ela. Inclusive hoje eu vou falar pra ela, vou fazer ela assistir essa live aqui. Se bem que estamos em português, ela sabe algumas coisinhas.
Mas é bom relembrar, pra você ver, é uma coisa que eu guardo. Então, eu imagino que as sisters e as anfitriãs... Quer dizer, anfitriãs também são sisters, né? Sim. Todas são sisters. Somos uma família. São todas sisters. Elas vão guardar e vão estar colecionando momentos incríveis, né? Experiências mesmo. Não é só uma viagem. A viagem, ela dá essa oportunidade de você quebrar preconceitos que você nem sabia. Sim. Por exemplo, eu também tive uma experiência parecida com essa, que eu conheci uma mulher da Malásia, em Mostar, que é na Bósnia e Herzegovina. E aí a gente fez um passeio junto, foi super conectada, ela e mais uma americana. E aí depois a gente seguiu junto pra Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E aí ela já tinha um Airbnb lá, ela falou, não, você fica comigo. Aí eu, não, que isso, não quero incomodar ela. Não, fica. Aí eu fiquei, foi ótimo. E a gente também tem um contato até hoje. E ela quer vir pro Brasil, eu quero ir pra Malásia. Então essa oportunidade de conhecer um pouco melhor a outra cultura e de realmente gerar conexões, né? A Malásia não era um dos planos. E aí passou a ser, né? Depois que aconteceu essa conexão, essa amizade mesmo. E é uma troca muito rica, né? Quantos aprendizados. Nossa, você começa a perceber isso e aquilo. Igual quando a gente começou o programa, você falando da questão da França. Não adianta chegar querendo falar inglês que já te olham com outros olhos. É só básico, assim, bonjour. Então, são dicas que fazem diferença. Porque eu vivi uma experiência também, eu estava com a minha ex-sogra. Sogra pra sempre, sogra. E aí ela tava louca pra ir no banheiro. E ela não falava nem inglês. E aí ela viu, assim, eu tava longe, e ela parou com uma senhora num quiosquezinho. Moça, não sei onde que é o banheiro, falando em português. Eu tô apertado. E tinha um banheiro público, né? Muito próximo, só que a pessoa ficava olhando assim pra ela, até entendia que ela tava apertada querendo ir no banheiro. Aí quando eu vi o sufoco dela, eu corri lá e, poxa, um bonjour fez diferença, né? E é cultura deles, a gente tem que respeitar, como você falou, mas é pra gente também a cultura, é aprender essas coisas que fazem diferença quando você quer se comunicar com alguém que tá fora, né? Com alguém que é de outro país, que tem uma cultura diferente, uma vivência diferente. Então, é super válido, eu super indico aqui, você que tá ouvindo, que tá acompanhando aí pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, vai lá, mulher, né? Não você mulher. Mulher. Vai lá. Vira uma sister. Vira uma sister, tem que entender a linguagem dela, né? Vira uma sister, eu pode ter certeza. Eu já me sinto uma sister, ainda nem fiz meu cadastro, mas vou fazer sim, porque eu acredito e vejo que realmente é um projeto aí que veio para mudar a diferença da mulherada que tá aí para conhecer o mundo, viu, Ju? E a gente acredita muito nisso, que acho que todo mundo que viajou já voltou e voltou de uma forma transformada. Então, a viagem, ela transforma as pessoas, e nós mulheres, a gente tem alguns obstáculos a mais ao viajar. Sim. Então, a gente tá aqui para diminuir esses obstáculos e fazer a gente viajar cada vez mais. Adoro. Já tem que fazer uma discussão das sisters. Ó, já começa a criar. Gente, eu adoro ouvir sobre esses negócios, ainda mais quando é novidade, porque... Inclusive, vai ter um encontro, não sou eu que estou organizando, mas acho que é legal de divulgar, lá em São Paulo, dia 27 e 28 de abril, que é o Encontro Nacional das Mulheres Viajantes. Então, vocês que têm interesse em viajar, é bem legal. E a Sister Wave vai estar lá para apresentar essa proposta aí. Que maravilha. Bom, produção, como é que tá de tempo? A gente já tem que encerrar, né? Porque a gente, 2 minutos, a gente empolga aqui conversando, batendo esse papo agradável, passa muito rápido. Então, Ju, aproveita esse instante, deixa eu só mandar um beijo aqui. Acho que o professor João Neto está acompanhando a gente. Olha, professor Eustáquio também. A Kátia tá aí, Kátia Arruda. Um beijo, Kátia, pra beijo, você. Querida. Fabrício, beijo, gratidão por estar acompanhando. Ju, então aproveita esse último minutinho aí. Passar de novo aí as redes sociais. Então, agradeço, né, novamente a oportunidade. E a gente está aqui aberta. A Sister Wave é realmente uma rede de apoio para nós mulheres viajantes. Passando de novo as redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook como Sister Wave. Né? Lembrando que o Wave é de onda, e Sister de irmã. E a plataforma está em pleno funcionamento, é sisterwave.com. Só sisterwave.com, nem precisa
www, já acessa lá, tá bom? Certo, Então, entre nessa onda, mulherada. Entra nessa onda aí. Olha, gente, isso aqui é o quê? Tá acabando. É uma hora. É uma hora. Não sabia que existia isso. Então, É. gratidão por vocês que acompanharam. Hoje tem reprise às 20h15 e também no sábado às 10 da manhã. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tudo é possível. Tchau, tchau. Beijinhos. É uma vez.